Salve, camarada, que eu não tenho o que fazer, tudo bom com vocês, rapaziada? Estamos aqui pela primeira vez, novamente, de novo. E, rapaziada, esse aqui é um mega compilado com 50 minutos de teorias mais bizarras do TikTok. Então você já sabe o que é pra fazer, né? Papoca esse like, meu irmão. Bate nesse like aí com muita força, meu irmão. Bate pra explodir, pô, pra chegar assim. Se inscreve se você não for inscrito, hein? Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. É o seguinte, você vai assistir esse vídeo aqui até o final e no final você vai contar qual teoria você achou mais bizarra, beleza? Teorias bizarras que vão mexer com a sua cabeça. Manda aí. E se o meteoro que matou os dinossauros era na verdade uma nave e a gente estava dentro dela? E nós somos extraterrestres? E se na verdade você é a única pessoa no mundo e as pessoas que você vê à sua volta são alucinações? E se a sua vida é um sonho muito longo e quando você morre é porque você acordou desse sonho? E se o oxigênio for venenoso e ele leva cerca de 75 anos pra nos matar? Meu parceiro, essa do oxigênio aí até que faz sentido, né, velho? Vou parar de respirar agora, velho, pra não morrer aos 75 anos, tá ligado? Vou morrer daqui em 50 segundos. Foi confirmado a teoria mais bizarra de Bob Esponja. E foi? No capítulo Show do Patrick Estrela, o Patrick entra em uma máquina do tempo e viaja para o passado. E é revelado que a fenda do biquíni era uma área de teste de bomba nuclear. Ah, isso aí eu já vi, cara. Isso aí eu tô ligado que eu acho que isso é verdade mesmo, não é uma teoria não, tá ligado? Os caras que criaram o Bob Esponja fizeram isso mesmo, que aí era uma área onde faziam teste de coisas nucleares, esses bagulho, tá ligado? Então o Patrick fica exposto a toda aquela radiação. E o seu corpo começa a se deformar. Isso também começa a acontecer com os outros peixes. Bom, existe uma teoria que diz que Bob Esponja foi baseado em uma história real. Aí, ó, tá vendo? No atol do Biquíni, que era uma ilha no Oceano Pacífico usado para teste nuclear. Tá vendo? E que todos os peixes do desenho têm uma forma rara por conta da radiação que ficou na ilha. Eu nunca tinha prestado atenção não, mano. A cara desses peixes, velho. Na vida real, no atol do Biquíni, esse teste nuclear aconteceu em 1940. O mesmo ano que aparece na máquina do tempo do Patrick. Aí, ó. E a Nickelodeon nos confirmou isso. Aí, tá vendo? Parece que esse bagulho não é só teoria não, é verdade mesmo, tá ligado? Os caras se inspiraram nesse lugar lá que fazia esses testes, tá ligado? Você já ouviu falar na tortura do quarto branco? Não. O quarto branco é considerado a tortura mais cruel da atualidade. Ah, tô ligado. O Vinicius 13 fez um desses. Com certeza você deve ter pensado no quarto branco do Big Brother Brasil. Não, eu pensei no Mas do não Vinicius tem 13. nada a ver com Big Brother e é 1000 vezes pior. Tá, mostra aí. Bom, a tortura do quarto branco é uma tortura psicológica, Aonde as paredes e o piso é a prova de som. E o prisioneiro tem que vestir roupa branca, descolorir o cabelo até ficar branco, pintar as unhas do pé e da mão de branco. Tá. Além disso, todos os móveis também são brancos. E a luz sempre fica acesa, nunca apagada. Isso para que o prisioneiro perca a noção do dia e noite. Meu Essa Deus, tortura ainda é usada no Irã. Ela já foi usada nos Estados Unidos, Venezuela e Irlanda do Norte. A pessoa fica completamente isolada e os passos dela não produzem som. O intuito é que ela acabe perdendo a noção da realidade. Cara, imagina a agonia lá dentro. Só de ouvir a mulher falando isso já me dá uma agonia, Essa tortura serve para que alguns prisioneiros entreguem os seus companheiros, causando uma tortura psicológica tão grande que a pessoa é capaz de entregar tudo o que ela fez. Sem contar que o prisioneiro tem que viver de alimento branco. Ou seja, ele vive praticamente só de arroz. Se bem que essa tortura aí não é muito mal não, né, velho? Tem umas torturas muito pior aí, velho. O cara ainda se alimenta. Ó, que tortura é essa? O cara ainda vai comer arroz. Mas, rapaz, se a tortura é olhar pro lado e ver tudo branco, é só fechar os olhos e fica tudo preto, mano. Por acaso você sabe o significado espiritual disso? Isso o quê? O famoso zumbido no ouvido que incomoda todo mundo. Bom, se você procurar um médico, ele vai falar que é simplesmente um zumbido, que é uma coisa normal. Mas no mundo espiritual é Quer ver ela falar que é fantasmas que vem do além pra zumbi no seu ouvido? Explica, quer ver? uma coisa completamente diferente. Olha lá, ó. No mundo espiritual, zumbido no ouvido seria um sinal de consciência superior Tá e vendo? mediunidade auditiva. Significa que você tem a habilidade de escutar coisas além da percepção comum. Quer dizer que energeticamente você é mais sensível e consegue sentir a energia ao seu redor. Então, de que maneira você poderia usar essa habilidade? Zumbido no ouvido esquerdo significa que a sua energia interna está mudando. E o zumbido no ouvido direito significa que um ser superior está tentando se comunicar com você. Porra, então minha avó tem superpoderes aí, velho. Ela vive dizendo que vive com chiado no ouvido. O que você faria se o fim do mundo fosse assim? Tá. O que é que tem o fim do mundo aí? É um iate. Que foi isso, mano? Foi a torre lá, o negócio da van. Mas que bagulho é esse? Aí tem um planeta ali caindo. Tá sugando as coisas?
Meu Deus. Agora vem uma onda e um planeta... Meu... Tá, confesso pra vocês que eu sou uma pessoa que eu penso muito no fim do mundo. Não sei porquê, juro que minha saúde mental é em dia. Aham, sei. Eu sempre fico pensando, tipo, um apocalipse zumbi, um ataque alienígena. Ei, mas... Ei, vem cá. Mas não seria da hora um apocalipse zumbi não, velho, aqui no... Pô, eu tenho 11 temporadas de The Walking Dead assistida, meu parceiro. Eu iria me sair muito bem, viu? Um tsunami gigantesco, sei lá, qualquer coisa. O que eu faria numa situação dessa? E com isso eu tenho um acervo grandioso de links de vídeos que mostram como seria o fim do mundo. E eu tava pensando, por que não transformar isso num quadro aqui no meu perfil? Essa teoria aí foi meio bizarra, viu, velho? Porque o Ben 10 tava destruindo o mundo, não sei porquê, você viu lá o Ben 10 com o Alien lá destruindo o mundo. Era pra ele salvar, né? Estava assistindo Moana quando percebi algo bizarro. Lá, o que você percebeu? Tá, até agora nada, não vi nada. Ela pegou os negócios ali, até agora nada. Ela matou o Olaf! Vocês já pararam pra pensar que a Rapunzel pode ser uma grande vilã? Por quê? Calma que eu vou explicar. Vocês se lembram que no final do filme, o príncipe corta o cabelo da Rapunzel, fazendo ela perder todo o poder. A teoria diz que após virou uma feminista. isso ela fica revoltada e passa a ser amargurada e má, se tornando uma das maiores vilãs de todos os tempos. A madrasta da Cinderela. E se pesquisarmos no Google o nome das filhas da Rapunzel, adivinha o que aparece? Isso mesmo, Anastácia e Drizella. Soa familiar? Sem contar que na série Once Upon a Time é revelado que o nome da madrasta de Cinderela é Rapunzel. Eu tô chocada. Tá, minha amiga, essa teoria aqui não faz o menor sentido, tá ligado? Teorias bizarras. E se o Papai Noel é real, mas ninguém é bom o suficiente pra receber os presentes dele? E se quando você sonha, você está vivendo em outra vida? E se o mundo realmente... Pô, mas... Pô, se eu tiver vivendo a vida que eu sonho, rapaz, que vida é essa, viu? Porque meu sonho, meu parceiro, é tudo doido. Nada, eu tô montado num elefante, aí eu pulo, caio em lava. Só do disso. A gente terminou em 2012 e a gente tá vivendo em uma simulação agora. É nada. E se os déjà vus forem lembranças da nossa vida passada? E se realmente tivesse sido apenas 15 dias? É, pô, essas paradas de déjà vu assim é barril, velho. Eu fico pensando nisso, porque vocês já tiveram um déjà vu, velho? É um bagulho assim, velho, tá ligado? Que mexe com o cérebro da pessoa, viu? As teorias mais assustadoras do mundo. Tá. Toma esse vídeo porque provavelmente pode acontecer com você. Ixi. Se você escutar alguma coisa debaixo da sua cama, não olhe. Por quê? Você não consegue ver o que está lá, mas o que está lá consegue te ver. Tem a sujeira debaixo de minha cama, é o que tem lá. Quando você está na rua sozinho e escuta alguém chamando o seu nome, não responda. Isso pode ser um espírito tentando falar com você. Ou pode ser algum doido querendo lhe matar. Quando você acorda 3 horas da manhã, há 80% de chance de ter alguém te observando. Quando uma Deus é borboleta mais. passa perto de você, provavelmente é alguém que já morreu e que está com saudade de você. É nada. Eu prefiro acreditar que quando eu me acordar 3 horas da manhã, é Deus que tá me chamando pra orar. Existe uma teoria que diz que o Coragem e sua família, eles moram na área 51. E isso explica o porquê eles não têm vizinhos ali, né? E eles seriam um experimento do governo. E uma outra coisa que reforça também essa teoria Não, mas isso aí é a faz introdução, sentido, né? A abertura, né, do Coragem. Se você for analisar, ele mostra ali, né, que o Coragem, ele é um cachorro, que ele foi adotado pela Muriel e que eles moram em lugar nenhum. Ou seja, é como se a vida deles fosse um show, né? Um experimento, né? Como se eles estivessem sendo filmados ali dentro daquele experimento, né? E sabem que estão sendo filmados, né? Que inclusive no final o Eustácio acaba falando assim: cachorro idiota, você me fez parecer mal. Cachorro idiota, você me fez parecer mal.
né? Ou seja, eles sabem, eles têm consciência que eles estão participando de um experimento e eles estão na área 51. Uma outra coisa que sustenta essa teoria é que o computador do Coragem, ele tem ligação direta, né? Ele tem conexão direta com os militares, né? E os monstros que eles enfrentam seriam tipo alienígenas, entidades que estão naquele local, né? Faz sentido, mano. É uma da teoria que mais faz sentido essa aí, cara. O que é que vocês acham? Comenta aí. A teoria bizarra por trás desse joguinho aqui da Talking Angela. Talking Eu tenho Angela. certeza que você já chegou a baixar a Angela, porque em 2012, já baixei, 2015, gravei um era vídeo. um fenômeno que nem o Paul. Mas aí tem uma teoria sobre ela que fez ver. muitos pais nos Estados Unidos fazerem seus filhos desinstalarem esse jogo sem brincadeira nenhuma. É porque diziam que aleatoriamente a gatinha começava a fazer perguntas muito específicas e estranhas para as crianças. Por exemplo, onde você mora, qual a sua idade, qual o nome do seu pai, o nome da sua mãe. E quando as crianças mentiam, ela sabia, ela falava, não, você tá mentindo. Isso porque, ao que parece, esse jogo foi criado para espionar as pessoas através da câmera. Olha, e um hacker ficava atrás de tudo para pegar as informações das pessoas e conseguissem acessar seus cartões de crédito. E o que, entre aspas, provou essa situação foi o seguinte: não esquece de ir lá no link da minha bio e pedir pro Kevin te mostrar como ganhar uma graninha só trabalhando com teu smartphone em casa. Eu acho que quem tá querendo me espionar agora é você, viu? Dizem que muitas das vezes, quando você olhava muito de pertinho o rosto da Talking Angela, você conseguia ver um quarto ou até um homem te assistindo por ali. Teoria bizarra de Backyardigans. Talvez Backyardigans... Caramba, Backyardigans, velho. Quanto tempo que eu não assisti? Eu assisti isso na TV Cultura, velho. Não seja um desenho tão inofensivo assim. Tá. Existe uma teoria muito macabra por trás do desenho. Então manda aí pra nós ver. A cada episódio, eles se aventuram num lugar diferente. Mas como eles são crianças e não podem sair viajando por aí, tudo isso faz parte da imaginação deles, certo? Tanto é que na música de abertura eles mencionam que tem o mundo inteiro no quintal deles. Mundo inteiro no nosso quintal. Mas esse quintal representa uma coisa misteriosa. Nostalgia. A teoria afirma que, na verdade, todo o ambiente do desenho seria, na verdade, um hospício. E quando os personagens se reúnem no jardim, na verdade, seria um tempo de lazer no pátio entre os pacientes. Eles, como animais, seria apenas uma alucinação, criada por eles, no caso são esquizofrênicos. E sempre aparecem pessoas na janela da casa deles. Figuras bem estranhas, que seriam os enfermeiros, que observam os pacientes. Meu parceiro. Teoria da conspiração que vai arruinar sua infância. O Garfield... Essa teoria vai fazer você ver o mundo de uma forma completamente diferente. E se eu te dissesse que tudo no mundo é uma miniatura do que era antes? Ou seja, que humanos, animais, plantas, tudo costumava ser gigante. Essa teoria começou quando as pessoas começaram a comparar árvores cortadas com montanhas. Essa é uma montanha, essa é uma árvore cortada. Eu já essa prestei é uma árvore atenção cortada, nisso, e mano. essa é uma montanha. Elas parecem idênticas. Então a teoria diz que anos atrás tudo foi destruído por um grande desastre natural quando as coisas eram gigantes. E aí tudo voltou a ser em miniatura. E por isso que as montanhas são todas ligadas, porque elas costumavam ser grandes florestas. E parece loucura, mas as provas estão por todo lado. Existiram animais gigantes, os dinossauros. Eu já ia falar isso, mano. Os dinossauros eram gigantes pra caramba, velho. Pirâmides não são só casas gigantes pra humanos gigantes? Agora eu tô aqui imaginando as coisas grandes. O mistério oculto por trás do desenho Coragem e o Cão Covarde. Já assisti Uma muito, velho. teoria afirma que todos os problemas... E eu tinha um medo da bexiga desse desenho, não sei porquê, velho. Me batia um assombrio assim quando eu ia assistir esse desenho, velho. Eu tinha um medo da bexiga, velho. Temas que acontecem no desenho, na verdade, estão acontecendo somente na cabeça do Coragem. Ué? Os cachorros como esse só se assustam ao ver desconhecidos. Mas todas as criaturas que a gente vê no desenho são pessoas normais. É por isso que Muriel e Eustácio agem como se não tivesse acontecendo nada. Bom, parece que eles vivem no meio do nada. Mas na verdade é porque o Coragem nunca saiu de casa. Ele não sabe o que tem ao redor. Pois nunca levaram o Coragem pra passear. Peraí, é verdade, velho. Coitado do Coragem, velho. Então todos os problemas e monstros é tudo na cabeça do Coragem. Até a própria sombra dele ele enxerga um monstro. Mas não é que é verdade, doido? Mas rapaz, faz sentido, doido. Eu fiquei com dó, foi que nunca passearam com Coragem. Timmy Turner é o personagem mais egoísta que existe. Pra começar, ele sempre faz desejos que põem todo mundo em perigo. Como por exemplo naquele episódio da sobremesa, que todo mundo acaba ficando obeso. Ou em outro episódio que não puderam dormir e quase morreram de cansaço. O mais bizarro é que tem um capítulo que revela... O time fez um pedido secreto. Pra que nunca crescesse e poder ter seus padrinhos mágicos pra sempre.
E o mais bizarro é que mostra que ele fez esse pedido há 50 anos atrás. E na verdade, Timmy tem 63 anos. Aí eu não vou nem julgar, porque se eu tivesse os padrinhos mágicos, eu também seria assim. Seria mó da hora o cara ter uns padrinhos mágicos, né, velho? Ou então você poder fazer qualquer tipo de coisa assim, tá ligado? Um desejo e o bagulho acontecer. Velho, ainda bem que eu não tenho esse poder, senão meu irmão... Teoria de Pocoyo. Ó o Pocoyo, velho. A teoria diz que o Pocoyo é autista. Isso porque ele brinca a maior parte do tempo sozinho, ou com seus amigos fantásticos, ou com a sua única amiga humana. Mas esses bagulho faz mó sentido, né, velho? Onde é que eu ia tirar que Pocoyo é autista? Ele tem 3 anos, que é a idade mais comum de identificar autismo em uma criança. Além disso, a roupa dele é toda azul, que é a cor símbolo do autismo. Dessa eu não sabia, velho. O primeiro episódio se chama O Guarda-Chuva, sendo que guarda-chuva é o principal símbolo do autismo. Caramba! Normalmente ele brinca muito sozinho, mas não costuma verbalizar mesmo sendo muito curioso. Além de tudo, ele é um menino, e o autismo é predominante no sexo masculino. Pô, dessa também eu não sabia, velho. Caramba, o autismo é predominante no sexo... Rapaz! A única amiga humana dele tem uma torradeira de estimação. E crianças com autismo às vezes acabam adotando objetos ao invés de brinquedos. Os pais do Pocoyo não costumam aparecer muito, então a elefante que ajuda ele seria uma espécie de irmã mais velha. E a passarinha mãe seria uma espécie de mãe para ele. O narrador seria uma espécie de médico ou cuidador. Quando ele tá muito feliz, ele costuma dançar desse jeito, que pode ser associado com alguns movimentos estereótipos de quem tem autismo. Além disso, Pocoyo é um dos desenhos favoritos das crianças que têm autismo. Meu irmão, que explosão de curiosidade de coisas. Meu irmão, tá doido, velho. Eu nunca ia imaginar que Pocoyo era autista e isso era desenho pra autista. Meu irmão. Mas tudo bem que isso aqui é uma teoria, né? Não é verdade. O negócio não é verdade. Isso aqui é uma teoria, velho. Pode ser verdade, pode não ser, mas é uma teoria. Mas tudo que ela falou aí faz sentido, doido. Eu vou explicar como o Carl acabou com a vida da Ellie. Acidentalmente. Velho, eu gostava demais desse filme, velho. Acho que a primeira vez que eu assisti Up e Altas Aventuras foi na escola, velho, tá ligado? Quando o professor levava um filme assim na sexta-feira pra assistir, aí colocava um filme lá. A primeira vez que eu assisti isso aí foi na escola, velho. Sabemos que os filmes da Pixar são muito preciosos com os detalhes. Quando o Carl casa com a Ellie, eles compram uma casa muito antiga pra reformar. E é aí que tá o erro. Historicamente, em torno dos anos 1940... em Utah, nos Estados Unidos, exatamente no lugar que passa o filme Up. Outra coisa que eu não sabia. O diabo é que eu ia saber onde é que se passa o filme Up, né? Em Utah. Naquela época, muitas pessoas usavam para pintar as casas tintas à base de chumbo. E de fato, na casa deles podemos ver uma tintura bem antiga. A exposição ao chumbo é muito perigoso, pois pode causar problemas reprodutivos. Essa eu já sabia. Assim como aconteceu no filme, a Ellie não podia ter filhos. Caramba, bom, o chumbo bicho. também faz a pessoa ficar muito fraca. Olha. Ao longo do tempo. Bicho, eu me arrupiei, não sei porquê, velho. Meu irmão, que coisa, velho. Fiquei perplexo agora, velho. A teoria de que o Sullivan de Monstros S.A. teria morrido. Isso tudo surgiu por conta de um diálogo bizarro no filme. Em uma cena, quando o Randall encontra o Sullivan e o Mike Wazowski, ele diz uma coisa bizarra. Randall diz para Sullivan que monstros transformam monstros em capa de vaso sanitário. E a gente sabe que os filmes da Pixar sempre têm conexões. Bom, provavelmente você se lembra da Bonnie, né? Não. Existe um curta de Toy Story que chama Festasauro Rex, que aparece a Bonnie tomando banho com os brinquedos. Porém, olha a capa do não tô ligado, não. vaso sanitário. Seria o Sullivan? Ele teria morrido? Provavelmente faleceu. O que o Randall disse para o Sullivan aconteceu. Caramba, ele podia ter morrido e virado o quê? Um tapete de sala, né? Um tapete de quê? De porta assim de quarto. Mas o cara virou um tapete de privada. Aí é mancada com o bicho, velho. Moana e Nemo têm uma ligação muito forte. Como? No começo do filme de Moana, ela salva uma tartaruga muito parecida com uma tartaruga de Procurando Nemo. Muito parecida mesmo. Porém, em um parque da Disney, uma pessoa faz uma pergunta para a tartaruga de Nemo, o Crush. E olha só as respostas dele. Você é a tartaruga bebê de Moana? Não gosto de mentir dentro das teorias conspirativas.
Mas então, totalmente... realmente a tartaruga de Moana é o crush de Procurando o Nemo. Bom, isso significa uma coisa. Graças a Moana, a tartaruga sobreviveu, cresceu e aos 315 anos ajudou a Marlin a encontrar o Nemo. 315 anos? Definitivamente a Disney tem as melhores conexões. Cara, mas isso aí eu acho que é verdade mesmo, porque a Pixar tem esse negócio de interligar os filmes, colocar um negócio num filme, aí no outro, aí junto os dois, tá ligado? Isso aí pode ser verdade, velho. Da hora, né, velho? Da hora. Gostei. E se eu te disser que, na verdade, a Dory é uma vilã? Como Durante assim? todo o filme, a Dory se passa por bobona, afirmando que tem perda de memória recente. É, Alzheimer. A teoria diz que, na realidade, Dory mente para se fazer de vítima. Ué? Dory, na verdade, é um gênio, pois ela é o único peixe de todo o filme que sabe ler e até mesmo falar com as baleias. É verdade, Ela velho. também era uma excelente manipuladora, pois controlava os tubarões e até um caranguejo. Aliás, a Dory só lembra das coisas quando é muito importante ou quando a convém. Ela viu o bote e nem sequer falou para Marlin. E acabou recordando da escrita do barco depois de muito tempo. Será? Piadas adultas bizarras que você não notou em Shrek. Ah, cara, Shrek é cheio de piada adulta, velho. Cheio de piada de duplo sentido. Ah, velho. É por isso que eu gosto de Shrek, velho. Eu amo. Eu vou comprar um boneco. Se esse vídeo bater 30 mil likes, eu compro um boneco do Shrek e boto ele aqui, ó. Tô falando sério, velho. E Shrek não é um filme pra criança, todos nós sabemos. Sabemos, mas as Mas crianças quando assistem. você era bem pequeno, você não percebia as malícias. Não. Como, por exemplo, em uma cena em que o Shrek e o burro vai até o castelo do Lord Farquaad. E ao chegar no reino, Shrek faz uma piada bem adulta que provavelmente uma criança jamais entenderia. Shrek diz que o castelo é tão grande que provavelmente ele queria recompensar algo. Como se o periquito do Lord Farquaad fosse pequeno assim como ele. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Outra cena é quando Robin Hood aparece na floresta cantando uma música. Na música ele diz que adora tramar com as garotas. Mas na verdade seria um trocadilho que ele gosta de transar com as garotas. Que ele está dizendo é que gosta de tramar. Ainda no castelo do Lord Farquaad, Shrek e Burro encontram uma máquina que canta. Na cabeça, shampoo, lave bem o seu pé. Na cabeça, shampoo, lave bem o seu. É por isso que eu gosto de Shrek. Ai, meu Deus do céu. Agora eu queria saber por que essa moça não pisca, velho. Tem o quê? Tem uns 10 minutos, 15 minutos que eu tô aqui ó, assistindo. Essa moça não piscou uma vez, velho. Será que ela é um monstro alienígena que está capturando pessoas? Tem nada a ver, só pra entrar no negócio aqui de teoria, teoria. Tamo junto. Outra cena bizarra é quando o Lord Farquaad está vendo a foto da Fiona pelo espelho mágico. Ele fica meio excitado e dá pra ver um volume na coberta. Espelho, mostre pra mim. Mostre a princesa. Perfeita. Olha, mas rapaz. Ah, Shrek. Hoje eu vou te contar o segredo mais perturbador. Conta aí pra de nós. Simpsons. Sabemos que todos os personagens de Os Simpsons são humanos. Humanos amarelos, mas... humanos amarelos, né? Sei se é humano não, tá ligado? Mas e se eu te disser que um deles não é humano? Tá. No videogame de arcade original de Os Simpsons, vemos a família Simpson brigar contra distintas pessoas de Springfield. E no vilão final, exatamente no momento em que a Marge se eletrocuta... É engraçado, né? A palavra eletrocuta. Eu sempre achei engraçado, velho. Que debaixo dos cabelos dela se esconde uma orelha de coelho. Oxi, meu irmão. Mentira, a Marge é uma coelha. Oxi, conversa, meu parceiro. Em um dos seus ataques dá pra ver perfeitamente a orelha de coelho. Olha que ideia. Ou seja, Marge sempre foi um coelho e não um ser humano. Que porra é essa? Do nada, Marge um coelho. Diga aí que ideia, meu irmão. Um coelho amarelo ainda, tá ligado? O cabelo azul era uma peruca para fazer o seu disfarce. O criador dos Simpsons afirmou que realmente Marge é um coelho. E também disse que era... Então é verdade mesmo, velho. Algo que ele queria revelar apenas no último episódio da série. Porém, alguém acabou revelando isso no jogo. Então ele não ia revelar isso aí nunca, meu irmão. Tu já viu quantas temporadas tem os Simpsons? Eu acho que já tá na 30ª...
Eu não sei, meu irmão. Tem temporada pra bexiga, tu é doido, velho. Não acaba não, Simpson, pô. Durante a gravação da segunda temporada da série Cidade Invisível, aconteceram coisas sobrenaturais. Ixi, Cidade Invisível, já assistiram? Se não assistiram, assistam, porque é muito boa, tá lá na Netflix, meu irmão. Cidade Invisível, trata de coisas do folclore aqui brasileiro. É muito boa, velho, assista lá. A série Cidade Invisível da Netflix tem como foco o folclore brasileiro. É, isso aí, foi o que eu falei agora. É muito boa, velho. E sem os teus poderes, uma entidade de 200 anos como tu. Já nessa segunda temporada, a atriz Letícia Spiller interpreta uma entidade. Recentemente, ela contou em uma entrevista que ela presenciou coisas sobrenaturais, coisas bizarras, 2 vezes no set de gravação da série. Ixi. Ela acabou chamando isso de manifestação de energia. Uma foi no mercado de carne em Uma vez eu tive uma manifestação de energia também, mano. Eu topei num fio desencapado. Belém, e o outro foi no bosque de Belém. Se eu não me engano, o bosque chama Rodrigo Alves. Tiveram manifestações lá de energia, quando eu, no meu dia pelo menos, tiveram duas manifestações. Foi no mercado das carnes, que é um lugar, né, um pouco pesado, porque lá era Pesado, né, velho? Mata animais e tudo mais. Pessoas querendo comer carne. Muito pesado, velho. de madrugada, né, mas não tinha ninguém, só tinha gente lá filmando, e aí teve uma luz que acendeu e ficou balançando sem vento. Oxi. Lá. Gente, bate na Todo mundo madeira. ficou apavorado, mas eu falei, não, veio só pra confirmar aqui que o negócio é forte. É legal essa manifestação aí, hein? Será que não foi o vento balançando a porra da lâmpada lá? O dono do Garfield, na verdade, é um assassino. Fale baixo mesmo, que o YouTube tem umas paradas aí que não gosta não dessas palavras aí, tá ligado? Nos quadrinhos originais de Garfield, haviam 4 personagens. O Garfield, o John, o Woody e o Layman, o dono do Woody. Porém, anos depois e sem explicação, É isso aqui, mano. É um bigode? Que é isso aqui? Eu não consigo entender isso aí não, velho. Layman desapareceu para sempre. Porém, 10 anos depois, os criadores de Garfield postou uma explicação sombria sobre isso. Que dizia, não olhe para o porão de John, ou seja, não olhe para o porão do dono do Garfield. Oxi. No site oficial de Garfield, havia um jogo de terror que você visitava uma casa mal assombrada, mas quando visitava o porão encontrava caixão, ossos, crânio e o pior de tudo, o Layman trancado e faminto. Ah tá, a boca... A boca do cara tá debaixo daquele ninho de pombo que ele tem no rosto, você viu? Tava sem entender até agora, pô. Você busca e quando volta ele não está mais lá. Então, Woody ficou com ele sem entender o que aconteceu com seu dono. Caramba, velho, saudades. Eu lembro de ter jogado esse jogo aí, cara. Eu jogava no Free, tá ligado? Vocês aí, moleque novo, não vai lembrar não que diabo é Free, mas saudade desse tempo, velho. Você já parou pra pensar quem são os pais do Shrek? Já, pô. Eu tô aqui de boa, vou parar pra pensar quem é os pais do Shrek. No universo desse filme... Conta que os pais do Shrek teve que abandonar ele aos 7 anos de idade para que ele pudesse aprender a se virar sozinho. Tadinho do Shrek, mano, já começa sofrido. Ninguém gosta do bichinho, xinga ele, diz que ele é feio, virado na desgraça. Vida sofrida, viu? Tadinho, velho. Isso é um código cultural dos ogros. O pior de tudo é que código o pai cultural. do Shrek não gostava dele. E ele menciona isso no segundo filme. O meu pai também não foi, digamos, muito paternal. Bom, duvido que tenha sido pior do que o meu. É mesmo? O meu pai era um ogro. Ele tentou me comer. Tá, foi mal. Os ogros são proibidos de fazerem amizades com outros ogros. Sim, o pai dele era um ogro. E ele é o quê? Shrek é o quê? Não, ogro não é? Ah, mas rapaz. São muito antissociais. Por isso, Shrek vive sozinho no pântano. Lá no filme Shrek para Sempre, nós vemos outros milhares de ogros. Isso porque o maldito do Rumpelstiltskin perfurou a linha do tempo e passou a caçar ogros, obrigando eles a criarem uma espécie de resistência contra ele. Aliás, na peça oficial do Shrek, os pais dele nunca citam o nome dele, ou seja, ele nunca teve um nome, dando a entender que ele inventou o nome Shrek quando conheceu o burro, que foi o único ser que já perguntou pra ele qual era o nome dele. Qual é o seu nome? Shrek.
Caramba, verdade, irmão. Nunca tinha parado pra pensar nisso, velho. Pô, mano, é umas coisas, tá ligado? Que a gente não percebe quando assiste o filme. Ele parou pra pensar, tá ligado? O que é que eu falo? Ele falou Shrek. Pô, mano, da hora, velho, essa daí. Efeito Mandela em Bob Esponja. Ah, efeito Mandela. Efeito Mandela é uma teoria da conspiração que afirma que temos uma memória falsa. Quando a gente jura que alguma coisa existe, mas ela nunca existiu. Tá. Provavelmente você se lembra da Cindy, de Bob Esponja. Lembro. Então provavelmente você também se lembra que além do capacete de vidro que ela usava, ela também usava tipo uma mochila cinza nas costas, como se fosse uma mochila de oxigênio. Lembro não, velho. Isso aí eu não lembro não. Tipo essas de astronauta, Ah, lembro certo? sim. Errado. Ah, A Cindy nunca teve essa mochila verdade. cinza. Eu não lembrava não mesmo. Ela não tem? Apenas o rabinho dela mesmo. Ah. E o mais bizarro é que 90% da população mundial se lembra da Cindy com essa mochila cinza de oxigênio nas costas. E aí, você também caiu nesse efeito Mandela? Por um momento eu caí, velho. Porra, pra mim ela tinha assim a bexiga de uma mochila nas costas de astronauta, velho. Acho que isso se dá por causa do capacete dela de astronauta. E aí, quando a gente pensa nela, lembra do quê? Lembra do astronauta. O astronauta tem o quê? Tem aquele bagulho nas costas, né, velho? A teoria bizarra do Pato Donald. Manda aí. Você já percebeu que o Pato Donald tá sempre com muita raiva? Aham. A teoria diz que Meu parente. Pato Donald sofre de estresse pós-traumático Vixe. após ter lutado na Segunda Guerra Mundial. Porra, é uns bagulho, né? Porra, vai lá na Segunda Guerra Mundial, porra. Isso explica porque ele está sempre vestido de marinheiro. Ah, rapaz, mas também faz sentido, né, velho? Em diversos episódios iniciais da Disney foi mostrado que o Pato Donald participou da luta contra a Alemanha. Por isso ele não consegue dormir direito. Tem problemas Pô, para tá se fazendo socializar. sentido, E quando os sobrinhos dele começam a aprontar, ele sempre coloca as mãos no ouvido, incomodado com barulho. Caramba, Tudo isso velho. porque ele simplesmente sofre de estresse pós-traumático. Ei, bicho, eu fui zoar aqui no começo, tá ligado? Mas, porra, faz sentido, né não, velho? Caramba, bicho. Dá pra acreditar, não dá, velho? Rapaz, eu tenho um cachorrinho que não pode ver fogos de artifício, velho. O bicho fica todo se tremendo. Será que ele foi pra guerra também? Essas luvas do Mickey Mouse têm um significado muito intrigante. Acho que eu já vi algum vídeo falando desses bagulho da luva do Mickey, velho. Reparou que a luva do Mickey Mouse é branca e tem 3 listras? Já. A real é que a luva do Mickey Mouse foi inspirada nas luvas maçons. Oxi. Não só do Mickey, mas como toda a turma do Mickey Mouse tem essa mesma luva. A Minnie, o Donald, o Pateta, a Margarida. Existem rumores de que o Walt Disney era maçom. E de forma subliminar, adicionou as luvas brancas nos personagens mais famosos da Disney. Bizarro, velho. Aí vocês sabem o que é uma maçom? É uma maçã macho. Porra, essa foi ruim, velho. Essa foi ruim. Teoria do Lula Molusco. A teoria afirma que Lula Molusco é surdo. Por isso ele toca tão mal o clarinete. É claro que é surdo. O bicho não tem orelha, velho. No episódio In The Bubble confirma essa teoria. Provavelmente você lembra que o Bob Esponja adorava fazer bolhas enormes. Lembro. Nesse episódio In The Bubble, que foi o primeiro episódio de Bob Esponja, o Lula Molusco estava tocando o clarinete muito bem. Então Bob Esponja estoura uma bolha gigante na casa do Lula Molusco e a casa dele explodiu. Essa explosão teria deixado Lula Molusco surdo. E a partir desse episódio, Lula Molusco nunca mais conseguiu tocar clarinete bem. Tá sempre desafinado. Peraí, mas como diabo é que ele é surdo e direto ele fica reclamando da zoada que o Patrick Bob Esponja faz? Essa daí não colou muito bem não, velho. Você já se perguntou o porquê que o Chapeleiro Maluco de Alice no País das Maravilhas tem esse nome? Já, pô, já. Talvez seja por causa da miséria do chapelão dele. É bem bizarro e eu vou te explicar. Manda aí. Chapeleiros são pessoas que fabricam chapéu. Então por que o nome Chapeleiro Maluco? Talvez porque ele seja um chapeleiro e maluco. No século XIX existiam fábricas que faziam chapéus. Era tudo trabalho manual, então eram homens que faziam os chapéus. E para fabricar esses chapéus eram usadas substâncias tóxicas como mercúrio e outras coisas que acabavam causando danos na saúde mental dos chapeleiros fabricantes. Oxi, mas botar mercúrio em chapéu? Que porra é essa? Eles usavam a própria cabeça deles para modelar o chapéu. Então, por longo tempo, na exposição dessas substâncias tóxicas, os chapeleiros se tornaram malucos. Afetou totalmente a saúde mental deles. Ficaram psicóticos, falavam coisas sem sentidos, falavam sozinhos e etc. Isso aconteceu no século XIX, em 1865. Exatamente no mesmo ano que Lewis Carroll escreveu Alice no País das Maravilhas. Isso inspirou ele a criar o Chapeleiro Maluco. Pô, é um bagulho assim simples, né, velho? Mas que tem uma puta história por trás, velho. Eu fico impressionado, velho. Esse monumento da cidade
cidade de Washington é um portal para outra dimensão. Aí você já puxou muito. Aí você já, tá ligado? Tá inventando umas coisas aí, velho. Que é isso? Essa árvore se chama árvore especial. Existem apenas 3 delas no mundo todo. Por isso que ela é especial. Ela é extremamente rara e tem um formato peculiar, sem folhas e sem frutos, apenas um tronco. Dizem que essa árvore serve como um portal para outra dimensão. Então, o governo tem feito de tudo para escondê-la. E a forma que o governo usa para esconder essa árvore é construindo um monumento nessa árvore, um obelisco. Essa é uma foto do obelisco de Washington, em 1848, quando começou a ser construído. Caralho, tem a porra de uma árvore ali mesmo, velho. Olha lá dentro, ó, tem uma bexiga do negócio lá. É possível ver a pontinha da árvore especial ali. Então, o monumento de Washington foi construído em cima dela, fazendo com que o governo guardasse esse segredo para sempre. Sei não, velho. E aí, rapaziada, o que vocês acham, velho? Você acha mesmo que tem a bexiga de um pedaço de pau que leva pra outro mundo aí? Comenta aí embaixo, velho. Esse é o segredo mais bizarro sobre mais o um Walt do Disney. Mickey? Não, o Walt Disney. Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. Se você prestar atenção, todas as fotos do Walt Disney, ele está fazendo assim. Pra quem não sabe quem é o Walt Disney, é o criador da Disney lá, tá ligado? Com a mão. E isso tem um porquê. O Walt Disney era fumante. Ele era tão viciado em cigarro que ele fumava 3 maços por dia. Caramba! Tanto é que ele morreu de câncer no pulmão. Então, literalmente, todas as fotos dele, ele estava segurando um cigarro entre os dedos. E como a Disney foi feita para crianças, os funcionários foram direcionados a passar Photoshop entre os dedos dele. Em todas as fotos, para atirar o cigarro. Por isso, todas as fotos, ele está fazendo esse gesto com os dedos. Tanto é que a estátua de Walt Disney junto com Mickey no parque da Disney, ele está fazendo esse gesto com os dedos. O mais bizarro é que quando você está no parque da Disney e pergunta alguma informação para os funcionários, tipo, onde fica o banheiro? Os funcionários fazem esse gesto com a mão, indicando, tipo, fica ali. Porque essa é a marca do Walt Disney. Poxa, um dia eu ainda vou na Disney, meu parceiro. Eu vou na Disney ainda e vou perguntar a alguém alguma coisa. Vou prestar atenção nos dedos pra tirar a prova essa teoria aí. E não é tão uma teoria, parece ser verdade esse bagulho. Mas tipo, essa daí dos funcionários apontar assim, eu tenho que ir na Disney, meu parceiro. Então deixa muito like nesse vídeo aí pra eu poder ir pra Disney. A teoria de que quando a gente morre, a gente vira uma árvore. Ixi. Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. Existe uma teoria de que o inferno é o próprio planeta Terra. Isso aí eu já vi muita gente falando, velho. O inferno é aqui onde nós estamos. Pessoas que foram ruins em vidas, quando morrem não vão queimar no fogo do inferno em outra dimensão, mas sim aqui na própria Terra. Essa teoria afirma que quando nós morremos, nós viramos um broto, até se tornar uma árvore. O castigo seria porque as árvores não se movem, não falam, ficam eternamente vivendo ali. Presenciando cenas tristes como crimes ou cemitério, isso seria uma tortura. O que talvez comprovaria essa teoria é que cientificamente foi provado que as árvores têm sentimentos. Elas sentem dor e têm todos os sentimentos como um ser humano, inclusive o medo. Caramba, essa daí bugou aqui, velho. Porra, deu um negócio aqui, rapaz. Tu é doido. O que vocês acham aí, velho? O que vocês acham? Primeiro ano do ensino médio, minha mãe e meu pai saíram e eu fiquei sozinha em casa. Eu tinha muito dever de casa pra fazer, então passei a noite inteira sentada na mesinha do meu quarto. Meus pais saíram de casa por volta das 18 horas. Enquanto fazia minha lição de casa, coloquei meus fones de ouvido e ouvi música alta. Houve uma grande tempestade naquela noite. Cara, eu não sei porque tem gente que consegue estudar ou fazer alguma atividade assim ouvindo música. Eu não consigo nem estudar e nem fazer nada ouvindo música, tá ligado? Por exemplo, se eu estiver escrevendo lá, eu vou escrever o que eu tô ouvindo na música, irmão. Eu vou estar prestando atenção na música. Eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E minha mesa estava voltada para a janela. Então pude ver a chuva e os raios lá fora. Meus pais voltaram por volta das 23 horas e quando vi o carro deles chegar, tirei os fones de ouvido. Assim que minha mãe abriu a porta da frente e entrou, eu a ouvi gritar meu nome. Ela perguntou muito zangado o que tinha acontecido em nossa casa. Confusa, desci as escadas correndo. Minha mãe estava parada no corredor, furiosa. Ela apontou para o chão e gritou perguntando se eu que havia feito aquilo. Olhei para baixo e vi que o carpete estava coberto de pegadas lamacentas. Eu disse que não fazia ideia de como aquelas pegadas tinham parado ali e que eu tinha passado a noite toda em minha mesa fazendo o dever de casa. O olhar da mulher não pisca não, em seu rosto mudou de raiva para confusão
e depois para medo. Nós duas percebemos ao mesmo tempo que alguém poderia estar na casa. Seguimos o rastro das pegadas tentando entender toda a situação. Elas começaram pela porta dos fundos, que geralmente deixávamos destrancada. Então notamos outra coisa. Aí deve ser alguém que tá se molhando lá se molhando na chuva e diga, deixa eu entrar aqui ligeirinho passar a chuva, tá ligado? As pegadas começaram pela porta dos fundos, mas não havia rastro de pegadas saindo por ela. De repente, ouvimos um barulho de batida que ecoou por toda a casa. E então, o som da porta da frente sendo aberta e fechada novamente. Vixe. Nós corrimos para a garagem. Era o cara que tava passando a chuva saindo. Deixa eu ver aqui. Oxi, já passou. Deixa eu ir embora. E trancamos a porta atrás de nós. Minha mãe pegou o celular e ligou para a polícia pedindo para que viessem rápido e que havia alguém em nossa casa. Olha. Depois do que pareceram horas, uma viatura chegou com 2 policiais. Um ficou com a gente na garagem enquanto seu parceiro vasculhava a casa, revistando cômodo por cômodo. Quando o policial voltou, ele nos disse que não havia ninguém na casa e que era seguro retornar. Eu quero saber porque diabo você tá se pintando, velho. Enquanto todos suspirávamos aliviado, ele perguntou: de quem é o quarto que fica lá em cima à esquerda? Meus pais olharam para mim. Era o meu quarto. Ele nos pediu para segui-lo. Enquanto caminhávamos pela casa, podíamos ver a trilha de pegadas de lama saindo da porta dos fundos, passando pela sala, passando pelo corredor, subindo as escadas, entrando no quarto dos meus pais e depois em direção ao meu quarto. Olha. Elas pararam na minha porta. O policial apontou para a minha porta, que esteve aberta a noite toda. Rabiscada nela, com marcador preto, estava o seguinte: 8h47, eu vejo você. 8h53, você esqueceu de trancar a porta dos fundos. 8h58, você parece focada. 9h24, vire-se para cá. 9h47, olhe para mim. 10h15, olhe para mim. 10h37, olhe para mim. 10h49, olhe para mim. Por mais de 2 horas, alguém esteve parado na minha porta, me observando. O que teria acontecido se eu tivesse me virado? Vai me dizer que tudo isso aconteceu só porque ela tava de fone, né? Então fica a dica aí, viu? Se tiver chovendo e você for estudar, não use fone, meu irmão. Pode entrar um doido na sua casa e ficar descrevendo o que você tá fazendo. Vocês provavelmente conhecem essa atriz aqui, né? Chamada Joaquin, que já fez a Barraca do Beijo. Não conheço não, nunca nem vi. A gente sabe, mas quando ela tinha 12 anos, ela também participou do filme Invocação do Mal, lançado em 2013. Anos depois, ela disse que ficou confortável em falar a experiência bizarra e assustadora que aconteceu com ela durante as gravações do filme. Então, se você não sabe, já fica no vídeo que eu te conto e me segue se gosta desse tipo de história. Ela disse que... Cara, filmes assim não trazem boas coisas não, filme de terror, tá ligado? Porque os caras mexem com o negócio de Deus lá, tá ligado? De Jesus Cristo, que o diabo não sei o que lá, tá ligado? Não é uma boa não, tá? Mas apesar de eu gostar de filme de terror, eu curto demais filme de terror, mas não traz boas coisas não. Que no filme, quando a mãe da personagem dela é possuída, ela fica cheia de hematomas. E o que aconteceu foi que realmente começaram a aparecer hematomas no corpo dela. E que começaram a aparecer nas cenas específicas de possessão. Ela disse que o pessoal que trabalhava no set não acreditava nela e achava que ela tava brincando. Quando os maquiadores viram as manchas, eles começaram a esfregar com óleo e algodão pra ver se saía, mas ela só ficava reclamando que tava doendo muito. Então ela resolveu procurar um médico e fazer vários exames. E o resultado foi que ela tava com começo de leucemia. E segundo os médicos, todas as plaquetas do corpo dela foram drenadas misteriosamente. Ela ficou apavorada e achou isso bizarro. O que é plaquetas? Eu não sei o que. Estranho, porque nem ela, nem ninguém da família dela tinha histórico de doença no sangue. Então depois disso ela teve que começar a frequentar o hospital todos os dias e fazer uma bateria de exames diários. Mas o mais bizarro foi o seguinte: tudo isso passou e ela ficou 100% saudável assim que ela acabou as gravações do filme. Muita gente poderia dizer que ela usou essa história pra ganhar um clickbait em cima do filme que tinha acabado de ser lançado, mas ela não contou essa história na época que o filme foi lançado em 2013, ela só contou anos depois. E ela disse que nem se sentia confortável lembrando dessa história. Agora me digam, como? É, maluco, a espiritualidade é séria. Isso aí ela deve ter acabado atraindo, tá ligado? Por conta das cenas lá do demônio lá e atraiu as coisas lá, velho. É bagulho sério, velho. Tá vendo aí? Fica a dica, não grave filme de terror. Lendas bizarras do folclore japonês. Tá, Teketeke. Apesar do nome fofo, a Teketeke é um bicho bem assustador. Ela é o fantasma de uma... Que é assustador, é o fantasma de uma moça que foi cortada ao meio por um trem ao se assustar com um inseto que colocaram no ombro dela. E agora... Caramba, que complexo. Ela foi cortada por um trem por causa do inseto que colocaram no ombro dela.
Nossa. Sombras estações. Ela pergunta às suas vítimas aonde estão as pernas dela. E a resposta é na ferrovia Meiji. Se você disser a outro lugar, ela te corta ao meio com uma foice. E se você souber Aí fica a dica. Lembre do nome aí. Se ela lhe perguntar, você não morrer. Essa história, ela irá te visitar na sua estação de trem. Tomino é um poema bizarro que aparece em diferentes livros de diferentes autores. Dizem que se você ler esse poema em voz alta, você morre. O poema Tomino ficou muito popular Não vou nem olhar. em sites japoneses. E muitos usuários fizeram vídeos declamando o poema. Porém, a maioria deles nunca mais apareceu. Oshiroi Baba é uma velha mulher com a coluna... Ah, vai... Isso aqui, pô, não tanquei não, a véia, pô. Severamente arqueada pela idade e anda apoiando-se em uma bengala de bambu. Ela usa um kimono esfarrapado e um enorme chapéu de palha, e que sai pelas ruas oferecendo pó de arroz grátis. Porém, esse pó de arroz faz com que o rosto da pessoa que o utilizar caia. Honeona, ou mulher osso, é uma criatura que seduz rapazes com o charme de uma linda mulher. Porém, é tudo ilusão de seu poder. Na realidade, ela é um esqueleto. Essa é a Yara, a sereia lá do Japão. Só quem está de fora consegue ver. À noite, ela levanta da sua tumba para ter um encontro com seu amante e está iludido pensando que ela é uma linda mulher. A lenda diz que iluminar a cara dela cancela a ilusão, mas se o parceiro não descobre a tempo quem ela realmente é, após algumas semanas ela o mata. Eu vou decorar aquele nome da ferrovia, né? Como era o nome? Era Ferrovia Meiji, né? Vou decorar aqui só por precaução, tá ligado? Fotos que parecem normais, mas tem histórias bizarras por trás. Tá, mostra aí. Esse é um registro de um explorador que foi visitar uma tribo e todos parecem estar muito felizes. Mas logo depois ele foi devorado pela tribo que era canibal. A cara do nativo, vou pensando, olha meu lanche aí, ó. Essa mulher aparenta não querer tirar fotos e realmente não queria. Ela foi forçada por um serial killer que matou ela logo depois do registro. Ixi, pesado, velho. Quem lembra do cara que tava fazendo um experimento de só comer carne crua até ele morrer de bactéria? Maluco, só tem doido, velho. Só tem nóia. Olha que ideia do cara comer carne crua pra morrer de bactéria. Aí é doido não, menino. Agora eu apresento pra vocês esse cara aqui. Esse vídeo viralizou. Olha, o maluco é isso, velho. Um cérebro, velho. O cara vai comer um cérebro, irmão. Vai beber o quê? Ovo cru. Se bem que eu já fiz um vídeo bebendo ovo cru aqui, tá ligado? Mas comer o cérebro cru, aí é coisa de doido, velho. Ele tá ensinando como ter um café da manhã cheio de proteínas se você não tem tempo suficiente pra cozinhar. Basicamente, comer um cérebro e 6 ovos crus. A cara dele. Ele disse que já faz isso há mais ou menos 2 anos. Nossa, e que além de aumentar a testosterona dele, não te deixa com aquela ressaca depois de comer pra fazer academia. Ele inclusive mostrou que tem um freezer separado só pra essas carnes. Olha. Lá tem vários cérebros, medula óssea, testículo, gordura, fígado e rim. Só carne diferente. Meu Deus. Pra mim, o mais bizarro é que em um dos vídeos ele disse que quase não tem diferença entre a carne crua e a carne cozida. Então, por que você tá comendo carne crua? Economizar gás, minha filha. Você acha que gás tá barato? O cara não cozinha, não precisa de gás, tá ligado? Não precisa de energia pra ligar micro-ondas, pra ligar air fry, esses bagulho, tá ligado? Pô, é economia, irmão. Nós, brasileiros, nunca vamos nos esquecer. Quem conhece esse caso sabe que o estômago chega a embrulhar de tão horrível que foi o que essa menina aqui passou. Essa criança, a Araceli, tinha 8 anos quando foi sequestrada lá no Espírito Santo em 1973, enquanto voltava da escola. Tipo, era um dia normal, um dia de escola, mas que não pra ela disso, foi um verdadeiro inferno. Quando Araceli... Até porque eu não era nascido em 1953. Retornou, as buscas foram iniciadas pelo pai da garota e eles conseguiram encontrar o corpo dela alguns dias depois. O corpo dela estava completamente desfigurado. Ela tinha sofrido muito. Abusos, agressões e até queimada ela foi. Praticamente tudo de pior que você pode imaginar foi o que fizeram com ela. Era um crime praticamente solucionado. 3 suspeitos foram presos. Mas como esses suspeitos eram de família rica, eles conseguiram pagar bons advogados com muito dinheiro e escaparam da justiça. Os criminosos que deixaram Araceli daquele jeito estão soltos. Bem-vindo ao Brasil. Pare, na moral, viu? Bem-vindo ao Brasil. Irmão, se eu fosse um presidente, eu colocava a pena de morte, sem ideia. Eu fazeria umas leis tipo, se roubou, corta uma mão, tá ligado? Se matou, morre. Queria ver neguinho querer roubar, ou então vou matar alguém aí, vai? Oi, vejam esse vídeo aqui, tá vendo essa menina? Tô. Essa aqui. Tô. Caramba. Um olhar mega perdido, tá? Caramba, irmão. Parece comigo quando eu passo a noite em claro aí com insônia. Quando eu olhei, eu falei... Oi? Eu vi alguns TikToks sobre isso também. E eu resolvi pesquisar. O nome dessa menina é Casey Compton. Esse vídeo é de agora. Só que, dia 14 de setembro de 2014, estamos em 2021, no Arkansas, uma menina desapareceu. Vê se Estamos em 2023. Já começou errado. vocês não acham que elas são muito parecidas. Essa é a Casey, menina que desapareceu. Essa é a menina do vídeo. Ela era assim quando ela desapareceu.
Enfim, de fato, foi um caso enorme. Ela ficou como desaparecida até agora. Parece mesmo. O FBI agora, nesse momento, já tá, investigando a situação. Enfim, vocês acham que é ou não? Mas nesse caso aí, ela era morta dentro do carro, né? Ela não tá com uma carinha muito boa, não, doido. Momentos bizarros capturados ao vivo na TV. Mostra aí. Nessa reportagem de 2013, um repórter tá se preparando pra entrar ao vivo quando um idoso passa por ele. Os dois se cumprimentam quando, de repente, o repórter começa a ficar meio pensativo e insiste em continuar olhando pro idoso. Parecia que ele reconhecia ele de alguma forma. Acabou que o idoso que estava passando era a pessoa que eles iam reportar como desaparecida ao vivo. Ele tinha um problema de memória e acabou entrando numa floresta durante a noite, mas felizmente ele encontrou o caminho de volta pra casa. Olha só. Ah, mano. Achei foi fofo, velho. A mulher falou que é bizarro. Eu pensei que era outra coisa, tá ligado? Eu pensei que o velho ali era algum espírito de algum cara, de algum parente do repórter que já tinha morrido, tá ligado? Mas não, o velho só tinha amnésia e desapareceu de novo. Achei fofo. Vou mostrar um vídeo pra vocês e a gente tenta entender junto. Tá. Basicamente, essa mulher, à noite, saiu de casa e nunca mais foi vista. Ela tá desaparecida até hoje. Caramba, todo dia passa um caso desse no Cidade Alerta. E a câmera do vizinho dela pegou isso aqui. Tem ela andando de mão dada com essa criatura e com essa daqui ao encontro. Caramba, bicho. E vão com Deus. Depois, essa foi a última imagem que tivemos dessa menina. E parece que a pessoa tá com uma roupa tipo de hospital, é tipo um vestido assim, e ela tá toda careca e atrás lá tem essa... Juro, 3 da manhã. Olha, esse aqui não é um vídeo daquele canal lá, Life Luxury, não, velho. Luxury é alguma coisa, tá ligado? Eu já fiz um vídeo reagindo aqui, velho. Não, a história tá mal contada, hein? Então é isso aí, rapaziada. Vimos aqui algumas historinhas bizarras do TikTok. Se vocês gostaram, já sabe fazer, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí se vocês querem que eu reaja a mais vídeos de histórias bizarras, hein? Então é isso, muito obrigado por ter assistido. E é isso, até a próxima. Valeu, falou e fui.